Tratar o processo 16 da pauta, com a palavra o conselheiro Luiz Henrique Lima. Senhor presidente, senhores conselheiros, senhora conselheira, senhor procurador-geral do Ministério Público de Contas, trata-se de embargos de declaração opostos por Pedro Henri Neto, ex-secretário de Saúde do Estado, Wander Fernandes, gestor do Fundo Estadual de Saúde, Edson Paulino de Oliveira, Mauro Antônio Manjabosco, Helenita Marta Rodrigues da Silva, objetivando a reforma do Acórdão 468 de 2017, que negou provimento aos recursos ordinários interpostos pelos recorrentes em face do Acórdão 6005 de 2013, que julgou irregulares as contas anuais de gestão do Fundo Estadual de Saúde relativas ao exercício de 2012, determinou restituição de valores, aplicou multas e expediu determinações e recomendações. O Ministério Público de Contas, por meio do parecer 279 de 2018, da lavra do Procurador de Contas William de Almeida Brito Júnior, opinou pelo conhecimento dos recursos em razão do preenchimento dos requisitos de admissibilidade e, no mérito, pelo provimento parcial do recurso da senhora Helenita Marta Rodrigues da Silva, tendo em vista a existência de erro material no Acórdão 468/2017 e pelo não provimento dos embargos com imputação de multa aos senhores Pedro Henri Neto, Wander Fernandes, Edson Paulino de Oliveira e Mauro Antônio Manjabosco, em virtude do caráter protelatório dos recursos. É a síntese do relatório. Em discussão, encerrada a discussão e votação. Senhor presidente, senhores conselheiros, senhora conselheira, senhor procurador-geral do Ministério Público de Contas, eu acompanho o parecer do procurador de contas William de Almeida Brito Júnior. No meu voto completo, eu trago uma extensa fundamentação sobre o conteúdo e os requisitos dos embargos de declaração, inclusive com a jurisprudência do TCU, do ministro Marcos Benquerer, um dos grandes ministros daquela Corte de Contas Nacional, e decisões do tribunal aqui, nossas, conselheiro Novelli, conselheiro Luiz Carlos Pereira e minhas, que destacam quais os requisitos mínimos que os embargos de declaração devem ter. No caso da senhora Helenita Rodrigues, é apenas um erro material. O acórdão recorrido em determinado momento citou o Instituto Fibra, quando deveria ter citado outra organização social. Mas quem lê o conjunto do voto percebe claramente que não há ali matéria de mérito a ser alterada, apenas uma correção de ofício. Os demais possuem esse caráter protelatório. Nós estamos tratando das contas de 2012, que apontaram um conjunto de irregularidades gravíssimas. O Procurador-Geral de Contas, Getúlio Velasco, acompanhou muito bem esta situação dramática na saúde de Mato Grosso, e até o presente momento não há trânsito em julgado em virtude de recursos, embargos, outros embargos, e esses realmente têm o caráter protelatório. O nosso regimento interno, artigo 281,
dispõe que o recurso julgado manifestamente protelatório ensejará a aplicação de multa ao recorrente. Da mesma forma, o artigo 1026 do Código de Processo Civil. Nós temos precedente no TCU, no relato do ministro Bruno Dantas, que diz o seguinte: não é mais admissível que o processo seja utilizado como instrumento de prejudicar direitos, ocultar a verdade, retardar ou dificultar a aplicação da lei. A concepção moderna de processo prescreve ser ele um meio e não um fim em si mesmo. Sabe-se que a Constituição Federal assegura aos litigantes em processo judicial administrativo e aos acusados em geral contraditório e ampla defesa. E o recurso constitui um mecanismo apropriado para o exercício dessas garantias. Mas se a garantia processual em si não é absoluta, menos o é o seu instrumento. No caso concreto, ao analisar o comportamento dos recorrentes, à exceção da senhora Lenita Maria Rodrigues, percebe-se de igual forma o nítido intento de dificultar o exercício das competências constitucionais desse tribunal, mediante utilização de expedientes recursais desprovidos de substratos jurídicos e que apenas reproduzem o teor de manifestações anteriores. Ante todo exposto, em atenção à necessidade da exatidão dos pronunciamentos, determina a correção do ofício do erro material constante na redação do voto, para fazer constar que a análise das irregularidades atribuídas à senhora Lenita Marta Rodrigues se refere ao pagamento a maior realizado ao Instituto Pernambucano de Assistência e Saúde. Por fim, acolho o parecer 279 de 2018 da lavra do Procurador de Contas William de Almeida Brito Júnior e conheço dos embargos de declaração para, no mérito, negar-lhes provimento, julgando os embargos opostos pelos senhores Pedro Henri Neto, Wander Fernandes, Edson Paulino de Oliveira e Mauro Antônio Manjabosco manifestamente protelatórios, condenando-os ao pagamento individual de multa no valor equivalente a 10 UPFs-MT. É como voto. Os conselheiros que votam de acordo com o conselheiro relator permaneçam em silêncio. Com a palavra, o conselheiro João Batista Camargo. Obrigado, senhor presidente. Queria parabenizar o conselheiro Luiz Henrique, no sentido que há muitos casos de embargos meramente protelatórios, né? A citação aquele voto emblemático do ministro Bruno Dantas, um grande processualista, né? Que não é mais admissível o processo instrumento para prejudicar direitos. Então, conselheiro Luiz Henrique, parabéns pelo voto. E eu entendo que o tribunal tem que seguir nessa linha, tá? Para nós não brecarmos esse tipo de recurso. O recurso é um instrumento colocado à disposição do jurisdicionado, mas ele não pode utilizar o recurso com esses fins protelatórios, até de má fé, senhor presidente. Parabéns, conselheiro Luiz. De fato. Com a palavra, aliás, processo número 12.361, dígito 7/2012, relator conselheiro interino Luiz Henrique Lima, acórdão 159/2018, Fundo Estadual de Saúde, contas anuais de gestão do exercício de 2012, embargos de declaração, não provimento, aplicação de multa aos recorrentes em razão de embargos manifestante protelatórios. Publique-se.